Passagem bastante conhecida, bastante meditada. E vamos continuar meditando. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Mateus capítulo 15. O verso é o 26 e o 28. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos fazer um minuto de oração. Grandioso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Amados, essa passagem é bastante gloriosa. Nós percebemos aqui uma mãe em desespero, que estava buscando uma cura, uma libertação para a sua filha. E ela sabia que Jesus podia solucionar o seu problema. O Senhor Jesus podia conceder a ela o desejo do seu coração de ver a sua filha liberta. E ela foi com toda a mansidão e humildade ao encontro do Mestre, observando que até os próprios discípulos queriam que ela se afastasse, queria despedir ela, mas ela insistentemente se prostrou diante do Senhor, dando para nós também um exemplo de fé, para nós não nos prostrarmos diante das dificuldades que tão de perto nos rodeiam, problemas que tão de perto estão diante da humanidade, mas não é para nós se prostrar diante dos problemas, diante das dificuldades, mas se prostrar diante daquele que tem poder para resolver, daquele que tem poder para nos abençoar, para nos conceder conforme nós necessitamos. Então, para nós é um exemplo. Ela podia simplesmente se prostrar diante da dificuldade, diante daquele problema que estava na sua filha, e se conformar e ficar por isso mesmo. Não é o que acontece muitas vezes. Pessoas se prostrando diante de problemas, cruzando os braços e não busca a solução. Mas aqui neste exemplo de fé, esta mulher foi exatamente buscar a solução do seu problema. Ela foi para alcançar, custasse o que custasse, mas ela queria falar com Jesus.
tem falado com Jesus nesta noite? Aleluia! Nós temos falado com o Senhor Jesus, através da oração, e Ele ouve, porque Ele não precisa sair daqui do altar para ir aí onde você está, Ele já está aí, na sua presença, em espírito e em verdade. Ele está no controle ainda de toda a situação, ainda que as pessoas pensam que é um problema insolúvel, mas quando busca aquele que é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer... Ele é maior, porque Ele veio do reino dos céus e Ele voltou para o reino dos céus. Aí o problema vira pó, a dificuldade, ela é diluída, porque o Senhor, Ele dá guarida, glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. Essa mulher, ela podia ser elogiada por diversas qualidades, uma qualidade de uma mãe atenciosa, que queria a solução do problema da sua filha. Então ela estava buscando a solução para o problema da sua filha, mas o Senhor não elogiou ela por ela ser uma mãe dedicada. O Senhor não elogiou ela por ela ser uma mãe intercessora. Glória ao nome santo do Senhor. Ela também poderia ser elogiada pela humildade, porque quando o Senhor falou, não é bom pegar o pão dos filhinhos, Ele estava falando a respeito do povo de Israel, o povo da promessa, da linhagem. É certo que o Senhor sabia exatamente o que aquela mulher necessitava e também queria, mas Ele colocou aquela mulher em prova. Quantos de nós somos provados? E a palavra de Deus fala que nós não somos provados por uma prova maior do que nós possa suportar. E com a prova já vem logo o escape junto. Glória a Deus, aleluia. Então a prova vem sobre os que habitam sobre a face da terra. Você tem passado por provação? Você tem passado por provas? Você tem passado por lutas, por desafios? Olha a humildade desta pessoa. Olha a humildade desta mulher, que ali, como se fosse uma comparação, que a mulher foi comparada com os cachorrinhos. Ela podia se irar, se exaltar, ficar brava, sapatear. Não, ela não pegou este caminho atribulado. Não, ela não pegou o caminho da ofensa. Ela continuou no caminho da humildade. Ela até aceitou o comparativo, porque ela sabia que os cananeus eram pagãos. Significa o quê? Pessoa pagã é que tem outros deuses, com D minúsculo, é lógico, porque somente um Deus único, verdadeiro, suficiente, é com D maiúsculo. É o Deus Criador dos céus e da terra. E o povo de Israel tinha o único Deus, assim como nós também cremos no único Deus. É o mesmo Deus de Abraão, de
Então, com toda a humildade, ela aceitou aquele comparativo. Ela sabia também que ela precisava muito da bênção, precisava muito também se consertar a si própria. Mas a humildade dela, vai dizer: ah, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os irmãos viram que ela entrou no mesmo parecer, sem contrariar, sem bater de frente. Quantas pessoas no mundo que são soberbas. Você está falando da verdade, você está falando da palavra, você está falando da fé, e a pessoa às vezes bate de frente, para não aceitar. Isso é uma pessoa soberba. E a palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo. Mas esta mulher alcançou graça por sua humildade, porque o Senhor dá graça aos humildes. Então ela era digna de ser elogiada por sua humildade. No mesmo parecer, ali aceitando a correção, provavelmente ela percebeu que ela estava sendo colocada em prova, mas ela perseverou, ela foi no mesmo parecer. Mas o Senhor não elogiou a humildade dela também. O Senhor não elogiou a diligência dela ser uma mãe que procurava interceder por sua filha. Mas tinha algo glorioso que Jesus elogiou. Glória ao nome santo do Senhor. Mulher, grande é a tua fé. Então o Senhor elogiou a fé, ainda que tinha muitas qualidades, que aqui poderia ser digna de ser elogiada. Os irmãos concordam comigo? Bastante qualidade. Uma pessoa, olha a grandeza da humildade, a grandeza de uma intercessora, a grandeza de uma persistência. Mas o Senhor elogiou, exaltou a fé daquela mulher. Glória ao nome santo do Senhor, mostrando que a fé é muito importante, que a fé remove montanha, que a fé realmente faz nós se aproximarmos de Deus. Nós estamos reunidos aqui pela fé. Amém, amados? E nós se conhecemos também pela fé. Através da fé nós fomos caminhando e vamos e continuamos caminhando. Por quê? Porque nós temos fé que o nosso tempo no Senhor não é em vão. Glória ao nome santo do Senhor. Pela fé nós oferecemos ao Senhor a nós mesmos. Nós nos oferecemos ao Senhor. E quando nós nos oferecemos ao Senhor, nós sabemos que Ele tem poder para tirar o carrapicho. Nós temos fé que Ele nos perdoa. Nós temos fé que Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra, e que Ele pode todas as coisas. Grande Deus. Agora, para que a mulher pudesse ser abençoada, ela teve que passar pela prova. Mas olha,
Então, muitas vezes nós somos provados para depois nós recebermos aquilo que buscamos. Ou será que cai do céu por descuido? Certa feita, um jovem, uma questão de ética, não vou citar o nome, mas o jovem veio e falou assim: olha, eu preciso de tantos reais para mim, porque eu vou fazer um curso e já vou ingressar na rocha. Falei: meu querido, fazer o curso, mas você tem que ter o estudo, você tem que ter o ensino médio completo. E ele não tem, até hoje não tem. É do nosso meio, todos conhecem. Até hoje ele não tem a conclusão do ensino médio. E eles pensando que só ele fazer o curso de mecânica básica já estava ingressado dentro da rocha. Eu falei: não, meu querido, você tem que fazer a conclusão. E ele falando: olha, você acha que Deus não tem poder para me colocar dentro da rocha, porque Deus é o Todo-Poderoso? Porque foi claro que tem, mas a tua parte quem tem que fazer é você. Então nós confiamos e temos fé que Deus tem poder realmente para fazer, mas a nossa parte é nós que temos que fazer. Amado, se ela ficasse lá na casa dela, lá, e colocando um pano na cabeça da menina, e lá, e preparando, e ficava lá o tempo todo, e não buscava, ela não ia alcançar a bênção que ela necessitava, ela não ia alcançar a libertação daquela menina, mas ela buscou com fé, ela fez a parte dela, ela foi ao encontro do Senhor. Então nós temos que ir, porque o Senhor disse: vinde a mim todos vós. Tem muitas pessoas que se distanciam e ficam, e vai mais longe ainda. Mas os irmãos não têm amor porque não vêm. Irmãos, é nós que temos que ir ao Senhor. É nós que devemos estar com fé para buscar ao Senhor, para se prostrar diante do Senhor, e também para nós aceitarmos a correção, aceitarmos a palavra, aceitarmos as provações de uma forma com fé, que Deus nos ajuda, que Deus nos liberta, que Deus nos transforma, que Deus nos salva, que Deus nos cura, que Deus nos reveste do seu poder. Temos que aplicar a fé. Esta mulher foi elogiada pela fé, e é pela fé que você alcança o galardão, é pela fé que você tem as boas obras, é pela fé que nós alcançamos este galardão glorioso que o Senhor Jesus tem para dar. Ele dizendo: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. É obra de fé, é pela fé, irmãos. Então as obras são frutos, mas tem que ter fé. Essa mulher alcançou o seu objetivo. Glória ao nome santo do Senhor. Maravilhoso é teu nome. Já vi pessoas passar por provação difícil, vaso provado, sendo lapidado pelas provas, pelas dificuldades, mas a resistência, pode vir luta de um lado, pode vir luta do outro, ele está firme no Senhor, porque as provas fazem com que as pessoas sejam mais fortes. Quando a luta
Senhor, vai orar nas madrugadas, já começa a fazer propósito de jejum, já começa a fazer propósito de oração, já começa a fazer propósito de dedicação, já começa a se prostrar mais, começa a orar nas madrugadas, buscar ao Senhor, e a luta que se levantava parecia que era tão grande, mas você mostrou que Deus é maior do que a tua luta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai celestial. Aí a pessoa lá na frente começa a dar testemunho. Quando começa a dar testemunho, a igreja fica até meio com dó. Olha, aconteceu assim, 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 assim. Mas aí quando ele conta o resultado, o final, aí a igreja começa a glorificar e muitos começam até a chorar, porque a pessoa passou por aquela prova, por aquela dificuldade, mas Deus exaltou, Deus abençoou, Deus libertou, Deus concedeu aquilo que estava buscando. Grande Deus maravilhoso. Oh Senhor. Os irmãos viram o testemunho da irmã Keila lá em Pitinga, olha, quando ela começou a contar, olha, muitas pessoas derramaram lágrimas, e ela contando da prova, da dificuldade, vaso provado, até hoje estão passando por provas, mas eles não são muito de falar, né? Devemos orar por eles para que Deus venha entrar com providência, conceder a vitória. São vasos provados. E quando chegou no final do testemunho dela, da criança, aí a igreja começou a glorificar. Aleluia! A bênção. Está lá a criança, glória ao bendito nome do Senhor nosso Deus. E não é assim, amados. Às vezes a pessoa está passando por provas, aquele que é mais espiritual já percebe, já começa a interceder já. Não é assim? Já começa a orar. Olha lá, olha, vamos orar, colocar na mão de Deus, apresentar, vamos ajudar em oração, porque todos nós somos sujeitos a passar por provações. Agora vai dizer, não, mas a prova dele é maior do que a minha. Não, aquele lá ele está passando por prova, já começa a pensar até coisa errada. Misericórdia. Não é assim. Todos nós somos sujeitos a passar por provações. Essa mulher está passando por provações difíceis, provação terrível na casa. E quando chegou diante do Senhor, ainda o Senhor provou primeiro para abençoar depois. É o que eu estou falando, amado, o que a palavra está falando. É o que a palavra está falando. Então não é que vai cair por descuido, não. Ela vai vir suavemente. Aí olha a bênção diante de você. Aí a bênção, olha, tem que preparar o vaso primeiro. Tem que dar uma preparação aí. Vamos lapidar melhor, vamos dar um brilho melhor aí, para ter um conteúdo maior e superior. Tem que haver preparação, amados. Tem que ter preparação. Se nós pegarmos e vamos abrir uma obra de Deus lá em Guarapuava, vamos abrir uma obra lá. Vamos mandar a irmã Vilma lá para o irmão Gaspar lá para cuidar da obra lá. Poxa, mas como assim? Tem raízes aqui? Tem condições? Difícil. Mas vai lá, prepara uma casa melhor ainda, um lugar melhor ainda, e vamos dar um sustento, vamos dar toda a qualidade, toda a condição, vamos dar todo o suporte. Opa, aí começa a mudar as coisas. Aí começa a mudar. Lugar para ficar, preparação, sustento. Quanto que eu ganho? Ganho tanto, então vamos dar o dobro do que você ganha. Opa, começa a melhorar as coisas. Amados, o Senhor
Dos 12, um rejeitou e foi rejeitado, ficou lá os 11, e foi daqueles foi 70 pregar, anunciar a chegada do reino de Deus, preparando um lugar para o Espírito de Deus. Na preparação, quando estava preparado, aí ele assoprou: recebam do Espírito. Depois veio aquela porção no dia da festa de Pentecostes, encheu toda a casa. Ali, amados, houve o que? O derramamento glorioso do Espírito do Senhor Jesus sobre aquelas pessoas. Mas primeiro aquelas pessoas foram preparadas. Então houve preparação para a morada do Espírito de Deus. Significa o quê? Que vem as provas, mas as provas para você preparar a tua vida para receber a porção dobrada do Espírito. É preparação pela fé agora. Sabendo que o Senhor quer derramar a porção dobrada do seu Espírito sobre nós, para nós termos então revelações, para nós termos então manifestação dos dons, porque são 7 Espíritos de Deus. O Senhor tem 7 Espíritos, e esses 7 Espíritos vêm de uma forma gloriosa nos seus dons: o dom do amor, o dom das línguas, o dom de profecia e outros dons que vêm da parte de Deus. Mas a casa tem que estar preparada para receber esta porção pela fé. Então houve uma preparação primeiro naquela mulher, para ver ali a humildade. Olha, passou. Intercessora, olha, passou. Pois que passou pela prova, aí ela recebeu. Glória ao nome santo do Senhor. Então a prova veio: olha, você é digno desta tão gloriosa bênção. Você vai passar pela prova, vai ser provado. Glória a Deus por aqueles que são provados e aprovados, por aqueles que sofrem a tentação. Passa pela prova, mas não cai. Então o Senhor permite. É lógico que Ele não vai permitir além do que você possa suportar. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Então vamos ficar na linhagem da palavra de Deus. Que Deus exaltou e elogiou a maior qualidade, a fé. Grande é a tua fé. Quantas lutas que você passou, mas você não se desviou do caminho do Senhor. Sabe o que é desviar, amado? O Senhor está lá, o alvo, e você pega caminho oposto. Quanto mais você caminha, mais distante do Senhor você fica. Isso significa desviar, errar o alvo. O alvo é Jesus. Nós temos que caminhar. Vemos exemplos de fé, exemplos de pessoas passaram por grandes provas, tiveram grandes dificuldades, mas sempre se consertando. E sabe que é para frente que tem que caminhar. É para Jesus que nós temos que caminhar. É o encontro dele. Então, para ir ao encontro dele, é se consertando, é se humilhando, é dobrando os joelhos, é buscando a misericórdia, é cultuando, é buscando enquanto se pode achar. É pela fé. Para onde nós iremos, diz o apóstolo Pedro? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos?
a misericórdia, a salvação e a confirmação da nossa fé. Glória ao bendito nome do Senhor. Mas a fé ainda precisa das obras. Não sabe que a fé sem obra ela é morta? Mas não quero entrar nesse campo, porque daí vai passar do horário, né? Os irmãos já estão abençoados, eu creio. Os irmãos já têm recebido a palavra, têm louvado o Senhor, têm cultuado. Então não tem aquela necessidade de estender mais ainda, né? Mas o Senhor tem dado até aqui. Temos que ter fé, e pela tua fé você vai ter as duas obras que jorram para a vida eterna. Amém, amados? Nós viemos aqui nesta noite. O que é, amados? Tem dois pilares. Só de nós estar aqui tem dois pilares. Uma, a fé. A outra é a obra de nós estarmos aqui. Vocês não estão percebendo? Você vai orar, é obra e fé. Você vai confiar. A fé faz ter mais confiança ainda. Glória ao nome santo do Senhor. Graças a Deus. O Senhor Jesus continua abençoando, e que a tua fé também seja exaltada, seja elogiada, né? Ó, nós temos uma irmã de fé, né? Vai dar aquele calor, o irmão lá de manga comprida, a pessoa, olha, esse aí tem fé, hein? Olha aí, ó, né? E a sã doutrina também é digna de elogio de fé, porque o jeito que está o mundo lá fora, e o Senhor tem nos dado uma doutrina celestial, vestes cumpridas, todas as visões, sonhos, revelações, sempre vestes cumpridas, né? Então já é uma fé e obra acompanhando aí, ó. Fé e boas obras, povo de Deus, zeloso especial de boas obras, amém? Evangelista Rodrigo, o Senhor Jesus continue abençoando a todos.